E neste vídeo irei trazer uma breve reflexão alusiva à Reforma Protestante, sendo que nesse 31 de outubro de 2021 completa 504 anos de reforma. Continuaremos no próximo vídeo a falar dos aspectos de um verdadeiro discípulo de Cristo, dando continuidade ao vídeo que já temos, parte 1, que trata deste assunto. E no Evangelho segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 11, dos versos 28 ao 30, está registradas as palavras do Senhor Jesus, que diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podemos dizer que o Senhor Jesus, ele é o maior reformador da história. Um reformador da religião, um reformador da ética e da moral. Quando o Senhor Jesus, ele faz de forma graciosa e gentil o convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, ele está se referindo àqueles que estão àqueles que estão debaixo de fardos pesados e difíceis de suportar, impostos por ordenanças e tradições humanas com capa de uma verdadeira religião. Ainda no Evangelho, segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 23, versículo 4, temos registrado ainda as palavras do Senhor Jesus quando ele disse que os religiosos de sua época atavam fardos pesados e difíceis de suportar, impondo esses fardos difíceis e pesados às pessoas. Havia naqueles dias mais de 600 leis criadas pelos religiosos. Leis essas paralelas às leis de Deus, as quais eram impostas em pé de igualdade, com o mesmo rigor da lei divina. Essas mais de 600 leis criadas pelos fariseus, pelos religiosos na época, eram ordenanças humanas duras, pesadas, que causavam desânimo e opressão. E aí, o Senhor Jesus diz de forma gentil e graciosa: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Esses fardos pesados e difíceis, em toda a história, pessoas tentam impor em nome da religião, em nome de ser religado a Deus. No século III da nossa era, existia um movimento chamado Anabatista, muitas vezes associado erroneamente, de forma incorreta, de forma errada, a grupos cismáticos, fora da lei e fanáticos religiosos. Mas o movimento anabatista, ele surge com a tentativa de combater as distorções dentro da igreja, as distorções dentro da religião, buscando uma vida com um padrão de santificação. Os anabatistas, eles buscavam nas escrituras sagradas a base para o estilo de vida. E já no final do século XII, para o início do século XIII, surge outro movimento reformista chamado Valdenses, liderado por um comerciante cristão conhecido como Pedro Valdo. Esse movimento reformista, os valdenses, lutava contra as chamadas indulgências, ou seja, a venda de perdão. Num contexto de turbulência, num contexto de decadência moral da igreja e muitas heresias propagadas, os valdenses, eles foram perseguidos pelo tribunal eclesiástico chamado de Santa Inquisição. E a Santa Inquisição punia de maneira cruel. Punia muitas vezes com açoites,
outras vezes forçando os condenados a pularem abismos, também arrancavam olhos dos condenados e fazia também outras vezes com que os considerados hereges engolissem partes do próprio corpo, assim como os excrementos e até a própria urina. Sem falar em outros métodos e instrumentos de tortura usados pela chamada Santa Inquisição. E assim como também muitos dos condenados eram lançados em fogueiras. E muitos dos valdenses foram perseguidos, foram torturados e mortos pela Santa Inquisição. Isso pela Igreja hegemônica na época, por tentar resgatar a pureza do Evangelho do Senhor Jesus. Já no século XIV, surge John Wycliffe. Durante a epidemia da peste negra, num período de desânimo, num período de desespero, num período de caos, num período em que a igreja estava moralmente em decadência, John Wycliffe denunciou muito das corrupções cometidas na igreja. Resultado, John Wycliffe foi condenado pela Santa Inquisição. Após Wycliffe, surge outro nome, John Hus, que tinha de 12 a 15 anos quando Wycliffe morreu. Hus, ele foi muito influenciado pelos escritos de John Wycliffe. E aí, John Hus, ele pregava a salvação pela graça, a autoridade suprema das Escrituras e condenava a venda das indulgências. O final de John Hus, morreu queimado numa estaca, condenado pela Santa Inquisição. No século XV, surge então Jerônimo de Savonarola, também desvelando as corrupções, os enganos pregados pela Igreja hegemônica na época, também foi condenado pela Santa Inquisição. Foi torturado, enforcado em praça pública e seu corpo, em seguida, foi queimado. Enfim, Martinho Lutero, o grande nome da Reforma Protestante, surge no cenário. Vale ressaltar que Lutero ele foi bastante influenciado por Savonarola e num contexto de alienação, sem acesso às escrituras por parte do povo, alto índice de analfabetismo, extrema pobreza. A Reforma Protestante foi um divisor de águas no Ocidente. E hoje precisamos continuar essa reforma. Ainda contemplamos um cenário de igrejas chamadas cristãs que vendem indulgências. Vendem curas, vendem perdão, barganham, negociam a salvação. Igrejas chamadas cristãs que negam as verdades das Escrituras, relativizando os absolutos da Palavra de Deus. Igrejas chamadas cristãs que, em nome de um pragmatismo, isto é, de uma busca por resultados, fazem do Evangelho uma mercadoria à venda de acordo com a demanda. Voltemos ao verdadeiro Evangelho, o Evangelho puro e simples do Senhor Jesus. Como ele mesmo disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, diz o Senhor Jesus, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 3, o apóstolo João nos ensina a guardarmos os mandamentos do Senhor. E ele ainda completa dizendo, porque os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos do nosso Deus, eles não são pesados, porque não são meras imposições, não são mandamentos desprovidos de propósito e sentido.
São mandamentos que nos edificam, são mandamentos que nos aperfeiçoam, são mandamentos que nos fazem seres humanos melhores, à semelhança do Senhor Jesus. Não são pesados porque não oprimem. Precisamos, como membros do corpo de Cristo, como participantes da Igreja e do Reino de Deus, permanecermos fiéis e resgatando as verdades do Evangelho do Senhor Jesus. Porque a Igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade, como está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 3, versículo 15. E ainda que num contexto adverso, foi assim que sempre a Igreja do Senhor Jesus caminhou, mesmo sendo um remanescente, numa multidão que parece igreja, mas não é, é joio. Sejamos trigo. Olhemos para trás, quanto martírio, quanto sofrimento, quanto sangue derramado em busca de uma constante reforma. Façamos a nossa parte e ainda que como anônimos, façamos nossa parte como verdadeiros discípulos de Cristo. Que Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos ajude a cada dia a sermos melhores e fazermos parte desse remanescente, deste pequeno grupo que verdadeiramente é a Igreja do Senhor Jesus. Amém.